Salve, meus lindos! Olha, tô aqui pra te dizer que se Deus deixou você clicar nesse vídeo, se Deus deixou você chegar até aqui nesse vídeo, é porque Ele quer dar pra você a oportunidade de você se inscrever, de você compartilhar esse vídeo, de você mandar pra todo mundo, de você comentar coisas lindas, coisas fofas nesse vídeo. Ah, meus lindos, o que Deus tem pra vocês pra hoje é isso. Vamos fazer isso? Vamos, né? Isso é ridículo. Mano, eu fico me imaginando eu fazendo isso por dinheiro, saca? Por numa pregação e tudo mais, pra ganhar aplausos, pra ganhar fama, notoriedade. E aí eu começar a falar assim, porque eu quero que todo mundo se sinta acolhidos e abraçados, porque, sabe, Deus é tão amoroso, tão, sabe, tão misericordioso, que se Ele tá vendo você querer aquilo, que você querer talvez até a mulher do seu próximo, ele vai te dar porque ele deixou você ver, deixou você sentir, deixou você desejar. Ele não vai ser irresponsável de não te dar, né? Isso é ridículo. Vamos lá, mano, mais uma vez. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, agora de forma séria. Hoje a gente vai falar aqui sobre reagir, né, a essa fala do David Leonardo. Não só a esse exclusivamente a essa parte, mas sabe do jeito que esse cara tenta ludibriar as pessoas com o seu trejeito, com a forma de falar, com a forma de, ai, meus lindos, cara, na moral, mano, isso eu não sei, eu fico me perguntando, tem muitos homens aqui nessa plateia. Eu não entendo, velho. Na moral, eu fico assim. Que esses caras, como que esses caras conseguem ficar ali todo esse tempo ouvindo o David Leonardo ficar falando todas essas coisinhas fru, né? Enfim. Então vamos lá? Vamos lá para mais esse vídeo. A gente vai reagir a essa fala do David Leonardo. E aí, tomara que ele não me ache, né? Porque é um canal com apenas cento e poucos inscritos. Capaz que o algoritmo nem se importe. Mas vamos lá, vamos reagir a esse vídeo aqui. Vamos trocar aqui a câmera, vamos ver se tá tudo certo. Tudo certo por aqui. E aí a gente vai falar algumas coisas a respeito, tá? Então, antes de mais nada, agora de forma séria, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem compartilhar esse vídeo, vocês podem comentar sim. É, não precisa ser comentários fofos, não, porque eu não tô nem para isso, eu não preciso disso, beleza? Então vamos ouvir aqui essa fala do nosso querido David Leonardo. Vamos ver. Irmão, é a coisa mais maravilhosa da vida. É viver o sonho antes de ele acontecer. Faz papel de louco, irmão. Entra aqui, ó. Deus, eu declaro no nome de Jesus. Senhor, aqui, estamos aqui, Senhor. Olha só, se o Senhor deu, e eu vou te falar uma. Isso é uma coisa engraçada. Eu declaro em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, eu decreto. Eu já, no tempo do tempo que eu era de igreja pentecostal, e aqui eu não estou querendo desmerecer nenhum dos irmãos pentecostais. Sim, são irmãos. Mas tinha vezes que o pregador falava assim: olha, você tem que decretar, você tem que gerar crédito no céu. Senhor, eu tenho crédito contigo. E aí eu fico imaginando como nós podemos ter crédito no céu, créditos com Cristo, se nós somos simplesmente seres humanos depravados. Aí eu, cara, que moral nós temos com Deus, se tudo aquilo que nós temos ou o evangelho que nos alcançou é simplesmente por uma graça, esse favor imerecido. E aí eu me acho no direito de dizer para Deus: eu declaro, eu decreto, eu determino. Isso aqui é meu, e se não for meu, o Senhor não é Deus. O Senhor não é isso, o Senhor não é aquilo. Mas peraí, tem algo de errado no meio de tudo isso, né?
Quem sou eu? Que alecrim dourado eu sou para merecer tudo isso, né? Vamos continuar aqui. Parada que você vai ficar feliz. Se prepare para celebrar. Não é agora, é depois que falar. Você tá vendo esse jeito, mano? É depois que falar. Não é agora. É depois que falar. Mano, na moral, mano. Primeiro que é muito engraçado, velho. A gente vai falar sério nesse vídeo sim, mas na moral, isso é ridículo, velho, pra falar a verdade. Isso é muito ridículo. Irmão, Essa Deus risada, mano. nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tenha condição de patrocinar na sua. Opa, olha, foi bem certinho, velho, a propaganda. Caracas, quase que iniciando a propaganda. Mas a gente vai ver o vídeo só até aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco do fone para mim poder ter uma noção melhor do áudio do ambiente. Mas, cara, você tá entendendo que isso não tem nada de evangelho? O que passa na cabeça da galera que escuta Dave Leonardo? Mas é sério, mano. Eu fico pensando assim, o que passa na cabeça? Essas pessoas certamente, bem provável, não conheceram o verdadeiro evangelho. Ou essas pessoas tampouco encontraram Cristo de verdade, sabe? Essas pessoas talvez não tenham se entregado de uma forma inteira, completa. A verdade é que eu tô aqui olhando pro celular, que tá o meu roteiro. Então, assim, cara, a impressão que eu tenho, e essa é a impressão que eu tenho ao assistir, eu não tô aqui julgando o Dave Leonardo como o Dave Leonardo pai, o Dave Leonardo que leva o sustento para sua casa. Não é isso que eu estou julgando. Eu estou julgando aquilo que o Dave Leonardo está falando, até porque é algo público. Então nós estamos aqui reagindo a uma fala pública do Dave Leonardo. E a impressão que eu tenho a respeito disso é que ele faz de propósito, de que isso que ele está fazendo não é sobre o evangelho, mas é simplesmente sobre dinheiro. E aí, o que acontece? O que isso me lembra? Se você pegar no meio da música, como aconteceu recentemente com um tal de Oruan, se eu não estou enganado, acho que é Oruan MC, sei lá o que o cara é, funk pra mim não é música. E eu acho que esse cara deu uns drifts aí, né, na frente da polícia, né, da viatura militar. E aí o cara simplesmente sai da prisão, né, acho que pagou a fiança ali, saiu logo mais e logo depois lançou um vídeo, né, um clipe. Então, assim, quando a gente vê o Dave Leonardo separando uma parte, um corte do seu vídeo, ele já simplesmente está pensando, isso é o que eu estou supondo, é o meu modo de pensar ao ver, ao reagir a isso aqui. Então eu fico imaginando, cara, o Dave Leonardo reuniu com a equipe, cara, a gente precisa de um corte, e que esse corte ele vai bombar. O Dave Leonardo tem mais de 40 milhões, se eu não me engano, de seguidores no Instagram. E aí, cara, a gente precisa de um corte. Esse corte vai ser o que vai trazer toda a galera para essa mensagem. E aí o Dave Leonardo entra em todos os tópicos, né? Tá no topo de tudo e qualquer notícia do meio cristão, né? E também do meio secular, porque muita gente secular escuta o Dave Leonardo porque eu não vou para a igreja, eu não preciso de ir para a igreja, mas eu posso simplesmente ouvir o Dave Leonardo em casa, porque
massageador de ego. Aquilo que o David Leonardo prega massageia o ego das pessoas. Então eu imagino que sim, seja não pelo evangelho, mas por dinheiro. Se eu tiver bastante likes, bastante views, se eu tiver milhares de visualizações, dinheiro, saca? É meio que se vender por isso. E mais uma vez eu digo, é a percepção que eu tenho a respeito do que eu estou vendo e, enfim, já vi várias outras coisas. E isso não é evangelho, cara. Não é sobre evangelho, porque o que é sobre evangelho, quando a gente olha para as escrituras, tá aqui, quando a gente olha para as escrituras, a gente vê Jesus Cristo falando: vocês vão pregar o evangelho, vocês vão levar essa boa notícia, essa boa nova, mas vocês não vão levar nada. Não levem 2 capas, não levem coisas para vocês se suprirem, mas vá, somente vá, porque vocês serão cuidados, certo? Então eu fico imaginando, isso é evangelho. É a gente confiar em Deus ao ponto de que se Ele não quiser me dar qualquer coisa que eu olhar ou que eu desejar, porque provavelmente aquilo que eu desejo dificilmente está alinhado com a vontade de Deus, né? Porque nós somos pecadores, seres humanos depravados, e certamente que aquilo que eu desejo, que esse coração pecaminoso, corrupto de uma doença incurável, como vai dizer em Jeremias, é bem certo de que aquilo que este coração desejar não está alinhado com a vontade de Deus. Ah, Felipe, mas e o agir do Espírito Santo? Sim, através do agir do Espírito Santo em nós, a gente consegue viver a vontade de Deus. Porque nosso coração está sendo curado, está sendo transformado dia após dia. E aí a gente começa a querer a missão de Deus. A gente começa a querer não sonhar coisas sobre nós, mas coisas sobre aquilo que diz as Sagradas Escrituras, sobre aquilo que diz o próprio Deus através da sua palavra. Então eu começo a andar em desenvolvimento de santidade. Eu vou trilhando um caminho, assim como vai dizer lá em Provérbios. Eu vou como a luz da aurora, brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E aí a gente vai fazendo e vivendo a vontade de Deus. Mas se depender somente dos nossos corações, meu querido, pode ter certeza que não. Pode ter certeza que se você não estiver em constante arrependimento daquilo que você faz, daquilo que você era, daquilo que você é, você pode ter certeza que aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, não está alinhado com a vontade de Deus. Beleza? Não é isso. Outra coisa que eu quero deixar aqui e que eu quero deixar claro que eu também concordo com isso, em um vídeo se tratando do mesmo assunto, Iago Martins diz assim, abre aspas, David Leonardo é a própria voz do diabo, fecha aspas. Se o David Leonardo está pregando coisas que não é o evangelho, que está se passando por um pseudo-evangelho, isso é sim a voz do diabo. Abre aspas. David Leonardo é um enviado do diabo. Fecha aspas. Se David Leonardo está, como eu disse, falando aquilo que Deus não pediu para ele falar, falando aquilo que não está escrito aqui, sim, ele está cumprindo o papel de enviado do diabo. Quando você vai lá no livro de Ezequiel, se eu não estou enganado, ou é Jeremias, a gente vai ver que aqueles profetas, Jeremias, que aqueles profetas estavam dizendo que nada, isso aqui não vai acontecer nada disso não.
Até parece que Deus vai vir, vai destruir todo mundo aqui, vai levar o pessoal ao cativeiro. Até parece que tudo isso aqui vai estar em ruínas. E aí Deus fala: o que esses caras estão falando no meu nome, se eles nem estiveram no meu conselho, se eles nem estiveram reunidos aqui comigo? Que autoridade eles têm para dizer coisas em meu nome, coisas que eu tão pouco disse, né? Mas Jeremias estava ali pregando, falando a respeito: arrependam-se, 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 porque vai vir o juízo de Deus. Deus vai trazer uma nação que vai levar vocês cativeiros, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí tem os enviados do diabo para massagear o ego das pessoas. Mais uma fala de Iago Martins. Abre aspas. David Leonardo é um satanista. Fecha aspas. É bem forte. Mas se eu estou cumprindo com coisas que está o contrário daquilo que está descrito na palavra de Deus, se eu estou dizendo que aquilo que é massageador, são palavras que massageiam o ego, se eu estou dizendo para as pessoas que elas podem ser aquilo que elas sonham, se eu estou dizendo para essas pessoas que elas não precisam carregar uma cruz, mas que Deus vai realizar, e que você pode declarar, que você pode decretar, eu estou cumprindo com um papel de realmente um enviado do diabo, de um satanista, e de ser a própria voz doce de Satanás. Porque eu estou dizendo para essas pessoas que elas podem desejar as coisas deste mundo. Eu estou dizendo para essas pessoas que elas podem se contentar com aquilo que elas estão, com as coisas, com o olhar que elas têm para essas coisas. Que elas podem sonhar com riquezas, com tudo que o mundo pode oferecer para ela. E elas podem simplesmente perder a sua alma, que é assim que a palavra de Deus vai nos descrever. E aí eu fico imaginando, cara, que Bíblia que esses caras leem? Que Bíblia que você que assiste do David Leonardo lê? Se é que vocês fazem isso. Então fico a imaginar, será que a palavra de Deus ela não é tão clara quanto aquilo que está escrito sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre tomar a cruz, sobre seguir Jesus, sobre o fato de que seguir Jesus vai trazer uma confusão com outras pessoas, vai trazer uma confusão com o pessoal da nossa casa, que ele não veio para trazer a paz, né? Mas veio para trazer a espada. E que o fato de seguir Jesus vai fazer com que a gente seja odiado, com que a gente seja perseguido, que o fato de tomar essa cruz, de decidir realmente seguir os preceitos de Cristo, os princípios e valores desse evangelho, vai fazer com que as pessoas olhem para nós e nos chamem de idiotas, de babacas, de pessoas, como é que fala? Eu deixo de ser quadrado, mano. Não, mano, bora lá curtir, cara. Ah, tu vai passar o final de semana todo na igreja? Vou. Faz parte do ofício. Às vezes passar o final de semana inteiro na igreja. Faz parte. O que o David Leonardo faz é uma desconstrução de tudo aquilo que foi erguido de forma séria e totalmente baseada na palavra de Deus. David Leonardo está sendo uma pedra de tropeço para muita gente. Então o que acontece? Quando eu digo que o David Leonardo está fazendo é uma desconstrução de tudo aquilo que foi erguido de forma séria, é porque quando a gente olha para trás, e não que aquilo que ele fala vai apagar o que esses caras fizeram, mas o que Lutero fez, o que John Calvino fez, o que o John Wesley fez, o que tantos reformadores fizeram para chegar até aqui, sabe? E essa palavra chegar, e toda essa reforma acontecer, e a gente entender que o evangelho não é sobre aquilo que eu quero, que eu sonho, que eu desejo, mas é sobre Cristo em mim, matando todos os dias daquilo que eu sou, para que eu viva pelo outro, para que eu viva pela missão de Deus aqui nessa terra.
E David Leonardo vem desconstruindo tudo isso. David Leonardo está simplesmente zombando de todos aqueles que morreram pelo Evangelho. David Leonardo está zombando de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos que morreram pelo Evangelho. David Leonardo está zombando dos pais da igreja. David Leonardo está zombando dos reformadores. De todas as pessoas que foram queimadas em Roma, que foram todos os cristãos que foram colocados em postes para iluminar a cidade. David Leonardo está zombando de todas essas pessoas que levaram o Evangelho a sério. David Leonardo está zombando de todos que hoje também levam o Evangelho a sério. O que esse cara faz nada tem a ver com o cristianismo. O que David Leonardo está fazendo nada tem a ver com a boa notícia do Evangelho. O que ele está fazendo é outra religião. Isso não é cristianismo. David Leonardo não é um pastor. Ele é um pseudo-pastor. Ele está pregando um pseudo-evangelho. E ele está sendo uma pedra de tropeço. Assim como Pedro foi chamado de pedra de tropeço pelo próprio Jesus Cristo. Olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto e tal. Jamais, Jesus, jamais. Isso não vai acontecer com o Senhor. Jamais deixaria que isso viesse a acontecer contigo, Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Porque aquilo que nós queremos. Pedro estava dando ouvido ao seu coração. Pedro estava dando ouvido aos seus sentimentos, aos seus desejos, de pensar que Jesus Cristo iria tomar aquele reino, sabe? Aqui eu estou, analisando, colocando um pensamento nessa história. E aí talvez Pedro, Jesus vai morrer, e o trono não vai ser tomado? Peraí, não, e aí o teu reino? Pedro talvez ainda não tivesse entendido a respeito, mas Pedro, sendo o próprio discípulo de Jesus, um dos caras que andou mais próximo de Cristo, mas ele estava sendo chamado de pedra de tropeço e de Satanás, porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Esse pseudo-evangelho, como eu disse, que David Leonardo prega, é um evangelho egoísta, e o evangelho não é isso, não é sobre nós. O que esse evangelho falso que o David Leonardo prega é um evangelho egoísta, que é simplesmente sobre aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, é a casa que eu quero para mim, é o carro que eu quero para mim, é aquilo que eu quero para mim, e não importa as outras pessoas, não importa o que tenha que fazer, o que tenha que acontecer, se alguém tiver que morrer, se eu tiver que passar por cima de alguém, para que eu tenha aquilo que eu sonho, que eu desejo, eu quero. Porque eu declaro, eu decreto, eu determino, e eu quero que o Senhor Jesus me dê isso, porque eu tenho crédito contigo, Senhor. Eu tenho um crédito contigo. Não é possível que o Senhor não há de me dar isso que eu estou desejando, porque permitiste, eu estou aqui agora usando. O Senhor tem me permitido olhar, o Senhor tem me permitido sonhar, tocar, cheirar. Que Deus é o Senhor que deixou tudo isso acontecer, eu desejar tanto, e o Senhor vai ser irresponsável de não me dar isso? E o crédito que eu tenho contigo, Senhor? Cara, como isso é ridículo. Uma coisa que a gente precisa pensar a respeito de tudo isso é que precisamos, de fato, ler a palavra de Deus de uma forma simples, mano. De uma forma, sabe, você pegar e ler o
texto vai estar dizendo, tome a sua cruz, o texto vai estar dizendo que a boa notícia do evangelho vai trazer toda essa confusão com algumas pessoas, que nós seremos odiados, seremos perseguidos, estaremos diante de juízes, nos tribunais. É uma leitura simples para um entendimento simples também a respeito do evangelho. E aí você vê o David Leonardo falando tudo isso e você acredita. E você tampouco se importa com aquilo que está escrito. Não, não é bem assim. É que o texto não é. É porque isso aí era para aquela época, né? Assim, claro que hoje em dia Deus quer que eu prospere e Deus quer me dar tudo isso. E cara, na moral, Deus ele pode sim fazer você ser um homem ou uma mulher muito próspera, desde que não seja sobre você, desde que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E se o seu coração não estiver no dinheiro, Deus pode sim fazer você prosperar, para que você use todos esses recursos em prol do evangelho. E a gente tem que parar, velho, de acreditar, porque aquilo que o David Leonardo está fazendo é ensinando o caminho da porta larga. O que David Leonardo está fazendo é ensinando quebrando a porta estreita. Não, essa porta tá muito estreita. Deixa eu alargar ela aqui um pouquinho. Tá muito apertado para os meus lindos passarem. Tá muito apertado. Então eu vou quebrar um pouco aqui, vou acrescentar isso, vou acrescentar. Não, o evangelho, a boa nova do evangelho tá muito assim. Eles não vão gostar, os lindos, os fofos. Eles não vão, eles não vão comprar um ingresso para vir pro meu show, né? Eles não vão vir me ver se eu falar para eles do evangelho que diz para tomar a cruz. Mas eles não vão vir. Então eu vou acrescentar aqui um lindo, vou falar assim, e aí eles vão vir, vai ser bem interessante. E aí vou ter muito dinheiro, isso vai ser bom, vou comprar bastante casas, vou viajar o mundo com o dinheiro desses bestas. Para de ser besta, irmão, na moral, para de ser besta. Você não precisa de ouvir David Leonardo, não. Procura uma igreja séria. Procura uma igreja onde você vai ouvir a verdade do evangelho, onde você vai ter pastores que vão te confrontar, onde na tua igreja as pessoas vão simplesmente falar, não, o negócio é mais embaixo. Não porque aqui essa igreja é diferente, não. É porque a Bíblia está dizendo que o negócio é mais embaixo. E que a gente vai ter que morrer todos os dias para nós mesmos. Fazer morrer aquilo que nos afasta de Deus, como a gente vai ver Paulo dizendo. Faça morrer tudo aquilo que te afasta de Deus. E é isso. Enfim, o vídeo já tá ficando bem longo. E eu o que eu tiver para falar eu falo. Mas eu não vou assistir 30 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo. Aí é com você. Escute o David Leonardo. Faça isso. Se você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe teu comentário. Nos ajude a estar aqui cada vez mais e mais, postando mais e mais vídeos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. É nóis.